Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Backrooms. Esse com certeza é um dos filmes que eu mais estava ansiosa dentro dos lançamentos de 2026, porque eu gosto muito desse conceito de Backrooms e é realmente algo que consegue me assustar e me deixar nervosa. O filme funciona muito bem criando o seu terror, afinal, por si só, as Backrooms já são algo muito assustador, por ser esse local familiar que evoca sensações de nostalgia, estranheza e infinidade. Mas o filme se perde no seu terço final, não só por querer trazer algumas conclusões para os personagens e para suas tramas, mas também porque nos tira daquela imersão daquele local completamente aterrorizante e também parece um tanto quanto apressado. Apesar disso, eu acho que para quem gosta de filmes de terror, esse é um que vale muito a pena assistir dentro dos cinemas. Principalmente por saber muito bem se aproveitar daquela atmosfera dentro dos backrooms que, sem ter nada acontecendo dentro da história, já consegue nos passar um desconforto e uma inquietação. Principalmente porque vamos entendendo junto com os protagonistas que eles não estão sozinhos naquele local. O filme tem direção de Ken Parsons, que inclusive se tornou o diretor mais jovem a comandar um filme da A24, e roteiro de Will Sodick, tendo como base o universo dos curtas criados por Parsons. No longa acompanhamos Clark, um arquiteto falido que tem uma loja de móveis, até que um dia, dentro da sua loja, ele descobre a entrada para um local fora da nossa realidade. Basicamente, as backrooms são uma lenda urbana dentro da internet que trazem esse local que é uma anomalia espacial. Local esse que qualquer pessoa pode cair e ficar preso lá sem querer. A lenda começou com uma simples foto dentro de um fórum chamado 4chan e depois acabou se tornando um universo inteiro graças a adições de diversos usuários que foram criando toda uma mitologia, diferentes níveis, perigos e também entidades dentro desse local. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando sobre as backrooms, trazendo mais detalhes sobre como ela surgiu, né, e o que acontece, então vou deixar o vídeo linkado aqui, caso vocês queiram assistir. Mas o conceito das backrooms foi um grande sucesso dentro da internet, principalmente por ele conseguir captar essa sensação meio indescritível de uma nostalgia, de um lugar que parece familiar, mas ele é estranho, você sabe que você nunca foi lá, mas você tem a sensação de que tem alguma memória, quase um sonho ou alguma coisa muito distante, assim, na tua memória, e principalmente por conseguir trazer essa sensação, acho que foi um dos motivos que tornou esse conceito tão popular, e eu sinto que o filme aqui consegue trazer quase a perfeição, assim, esse mesmo conceito. E muito do terror dentro do filme vem justamente por conta desse estranhamento. Os espaços dentro dos backrooms não fazem muito sentido, tendo pequenas aberturas, ambientes extensos e objetos estranhos em situações estranhas, brincando com a nossa percepção do real, conseguindo trazer um mix de sensação, por vezes parecendo claustrofóbico e por outros trazendo uma solidão da extensão do local. Todo o Backrooms traz essa sensação estranha por trazerem objetos em locais, situações que eles não deveriam estar, o que gera um nervosismo dentro da gente. São pequenas coisas assim, um tanto quanto estranhas, que não deviam ser daquela forma. Em determinado momento dentro do filme, o protagonista descreve o lugar numa situação como: você descreve um cachorro para alguém que nunca viu um cachorro na vida e depois pede para essa pessoa desenhar esse cachorro com base na sua descrição. E eu acho assustador o fato de como essa definição é extremamente precisa para conseguir passar a vibe desse local. O filme realmente recria todo esse cenário dos backrooms à perfeição. Inclusive, para os cenários, eles chegaram a fazer mais de 2.700 metros quadrados de corredores reais. E, inclusive, durante as filmagens, alguns membros da equipe realmente acabaram se perdendo dentro do set. As sequências dentro da história são realmente assustadoras, principalmente por todo o mistério em torno daquele lugar. É um local em que a lógica não se aplica e que não tem como ser entendido. A cena de abertura é, inclusive, uma das melhores dentro da narrativa, principalmente por ser muito parecida com o que a gente viu no primeiro curta do Ken Parsons, que inclusive está disponível no YouTube, né? Todos os curtas que ele fez baseados nesse lugar do Backrooms. E acho que essa primeira cena funciona bastante, não só pela imersão, né? Ela é toda nesse estilo found footage, que a gente vai acompanhando a gravação ali de uma pessoa que tá dentro desse Backrooms, mas também por mostrar que naquele lugar existem seres que são hostis, são estranhos, são assustadores e que são completamente
completamente imprevisíveis. E essa cena de abertura também é muito eficaz em fazer a gente sentir já desde o início uma ansiedade constante. Então, a partir do momento que o protagonista entra já naquele lugar, a gente já sabe mais ou menos que tem coisas não tão legais ali dentro. Já desde o início, temendo por ele. Junto com o cenário, o filme tem pouquíssima trilha sonora, ou se aproveitando de músicas que também fazem referência a esse mesmo sentimento meio melancólico e nostálgico, assim, que passam essa atmosfera, ou se aproveitando apenas do som do local, né, que é justamente das luzes fluorescentes, que vão incomodando cada vez mais. Mas o que torna o filme assustador é quando o barulho das cenas não vem de nenhuma dessas coisas, né, vem de alguma coisa a mais ali dentro do local. O filme também tem outras cenas dentro da história com esse mesmo estilo de found footage, com a câmera na mão, né, e elas conseguem nos gerar uma ansiedade constante porque a todo momento parece que os personagens estão sendo observados ou perseguidos por alguma coisa e que essa coisa tá sempre onde a câmera não consegue chegar, né? Então às vezes ele tá filmando alguma coisa pra cá e parece que tem algo nesse lado aqui acontecendo, ou tá olhando pra cá e alguma coisa aqui. Então tem sempre essa sensação de que tem algo atrás deles, tem algo observando eles e que de fato eles não estão sozinhos. O que só aumenta a tensão cada vez que eles adentram mais ainda ali dentro do Backrooms. Eu gostei bastante da ideia inicial de conectar o estranhamento dentro daquele local e também o fato dos personagens ficarem presos ali com as próprias tramas dos protagonistas da história, que por sua vez estão também perdidos e presos dentro das suas próprias vidas. O Clark passou por um divórcio e não é feliz com o seu trabalho, lidando com uma frustração, até que sem querer acaba nesse local completamente maluco, querendo explorá-lo, dando a ele uma espécie de propósito. Já a Mary lida com os traumas do seu passado, principalmente o seu relacionamento com a sua mãe, lidando com as coisas de uma forma bem diferente do Clark. Se o Clark, por sua vez, lida com tudo com muita raiva e frustração, a Mary praticamente fica estática, meio que sem reação com as coisas que estão acontecendo dentro da vida dela. Parte disso, claro, vem do seu relacionamento com a sua mãe. Relacionando então esse vazio existencial e os maus hábitos cíclicos vividos pelos personagens com tudo que a gente vê ali dentro dos Backrooms. Mas como eu comentei, o filme falha principalmente no seu terço final, em que ele deixa os personagens e suas tramas maiores do que aquele próprio local, que na verdade é o grande destaque dentro da história. Apesar de achar interessante esse contexto dos personagens, do trauma e da falha, o terror aqui não vem dessa situação, e sim do local completamente estranho que eles acabam parando. Até por ter todo um mistério envolvido e a dificuldade de encontrar qualquer tipo de lógica ali. Eu acho que parte da ideia de seguir por esse caminho vem para tentar se aproveitar mais dos atores dentro do elenco, dois grandes atores inclusive. A própria Renate Reinsve, que fez parte do Valor Sentimental ano passado, foi indicada ao Oscar de melhor atriz, agora também o filme que ela participa ganhou a Palma de Ouro de Cannes, então acho que vem muito para querer se aproveitar dos talentos, da dramaticidade desses atores, assim, e acaba ficando um pouco desconexo com o restante da história. Eu sinto que eles queriam dar mais cenas dramáticas para eles, principalmente querendo dar alguma conclusão para situações de suas vidas antes de entrar naquele local, para se aproveitar do talento dos dois atores. Isso gera uma quebra, né, não só porque quebra a tensão que a gente vai sentindo em que as coisas dentro daquele lugar vão aumentando gradualmente conforme eles vão explorando mais, eles vão chegando em locais completamente estranhos, esquisitos, sem lógica e que a gente quer ver mais, né? Eu, principalmente, como uma pessoa que foi descobrindo aos poucos, assim, mais sobre toda a história dos Backrooms, eu tava muito interessada em ver mais referências ali daquele local. Mas também porque tudo isso acontece muito rápido e muito repentino. E eu também acho que não era necessário dar uma conclusão para os personagens, para as coisas passadas dentro da vida deles. Acho que era mais para gerar esse quesito de talvez de identificação para quem tá assistindo, mas talvez também conectar eles com aquele local mesmo. O que eu comentei, no final do dia, o Backrooms, né, o conceito, aquele local tem que ser maior do que seus personagens. Sei que eu falo muito desse filme por aqui, mas é porque eu constantemente penso muito nele, que é o filme Bruxa de Blair, que eu acho que ele soube perfeitamente trazer essa coisa de que o contexto, a história ali por trás é maior do que seus personagens. Honestamente, eu não tenho ideia de quem são os personagens daquele filme, eu não sei características sobre eles, isso porque a mística e a história daquela bruxa tem que ser maior do que eles. A gente acaba se importando com aqueles personagens, né, o que gera na gente esse sentimento de urgência, de tensão, meio que
por consequência, porque a gente só tem eles pra se apoiar. Acho que o filme se perde um pouco realmente nesse final, de querer tentar dar conclusão pros personagens, pras tramas vividas por eles, tentar dar explicações demais com o que eles estão vivendo, com o que eles estão passando, sendo que não é necessário. Eu acho que dentro desse filme é super justo ter questões em aberto. Mas apesar de tudo isso, eu sinto que o conceito de Backrooms em si é algo muito interessante, é algo muito interessante pra dentro do terror, então por conta disso eu realmente acho que é um filme que vale muito a pena assistir dentro dos cinemas, principalmente por conta da imersão completa que você tem de ver aquele lugar dentro do cinema, né, de estar completamente imerso dentro da história. E apesar de dar conclusões para seus personagens, eu acho interessante que não dá necessariamente conclusões para aquele espaço do Backrooms, que realmente talvez nunca tenha uma conclusão mesmo daquele local. E essa que é a graça. Ele deixa em aberto, deixa disponível para que os espectadores criem teorias, para que tenha discussão após o filme e que também tenha espaço para talvez possíveis sequências. Acho que eu saí um tanto quanto decepcionada dentro do filme, porque realmente eu acho que ele podia ter sido muito melhor e porque ele é muito bom nos seus primeiros 2/3 de história e ele realmente se perde no final, botando quase tudo em risco. Mas honestamente é o meu tipo de terror que me assusta, esse tipo de conceito é algo que me traz muita curiosidade, eu tenho vontade de pesquisar cada vez mais sobre todo o fandom de Backrooms, sobre o que as pessoas acreditam, o que mais foi adicionado dentro desse universo. Então, pra mim, assim, foi um filme que valeu muito a pena, acho que ele não cumpriu todas as expectativas que eu fui querendo assistir, admito que até então, pra mim, o terror do ano ainda é obsessão, mas ainda assim é muito legal ver esse conceito dentro do cinema, assim, acho que vale muito a pena, assim, principalmente pelo seu começo, pela forma como eles mostram aquele lugar e pela tensão, pela ansiedade, o desconforto que tudo aquilo gera, principalmente por ser algo indescritível, né? É aquilo que eu falei, ele traz uma sensação de nostalgia como se a gente já tivesse ido pra algum lugar assim. Funciona super bem dentro da história e por conta disso eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir nos cinemas. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Backrooms, se tem alguma outra lenda da internet que você gostaria de ver se tornando filme, e também qual foi o melhor filme de terror que a gente teve até agora em 2026. Então foi isso e até o próximo vídeo.